A maioria das pessoas ainda acredita que é preciso ter um grande jardim para cultivar frutas. Mas por que, afinal? Por que frutas frescas deveriam ser reservadas apenas para quem tem muita terra? E se uma pequena varanda de repente rendesse mais do que um jardim inteiro? E por que tantos escondem que algumas plantas frutíferas crescem até melhor em vasos? É exatamente aqui que começa um tipo completamente diferente de jardinagem. E ela começa com uma planta que muda tudo. Top 1. Banana em vaso. Banana anã. Bananas anãs são a maior prova de que não é preciso ter um jardim para colher frutas seriamente. Variedades como Dwarf Cavendish ou Super Dwarf crescem facilmente em vasos e ainda produzem bananas de verdade, completas. O que muitos não sabem: bananas não são árvores, mas sim plantas perenes, e é exatamente isso que as torna perfeitas para vasos. Em um vaso grande, elas se desenvolvem mais rápido, de forma mais controlada e muitas vezes até mais produtiva do que no chão. Uma única banana anã pode produzir entre 50 e 100 frutas em um ciclo de colheita, e isso em apenas cerca de 18 a 24 meses. Enquanto se compra bananas constantemente no supermercado, aqui cresce um cacho inteiro bem na porta de casa. O vaso permite dar à planta exatamente o que ela precisa: terra rica em nutrientes, umidade e calor uniformes. Em regiões mais frias, ela pode ser simplesmente levada para dentro de casa no inverno, onde entra em um período de dormência e recomeça na primavera. Após a colheita, o caule principal morre, mas é exatamente aí que surgem novos brotos. Esses chamados filhotes podem ser cultivados, presenteados ou até vendidos. Uma única planta se torna, assim, uma fonte permanente de rendimento, experiência e valor agregado real. Top 2. Abacate em vaso. Variedades anãs. Abacates em vaso soam irrealistas para muitos, mas é exatamente aqui que reside o maior engano. Variedades anãs como Wurtz ou Little Cado são especialmente adequadas para não apenas crescerem em contêineres, mas também para produzirem frutos de forma confiável. Uma planta adulta pode produzir de 20 a 30 abacates por ano em vaso, frutas que são frequentemente caras no comércio e raramente oferecidas perfeitamente maduras. A vantagem decisiva está no controle. No vaso, a drenagem pode ser controlada com precisão, o que é vital para os abacates. O encharcamento é seu maior inimigo, mas no vaso esse risco é significativamente reduzido. A paciência também é importante. Os abacates precisam de tempo, geralmente 3 a 4 anos, para frutificar seriamente. No entanto, ao contrário de comprar constantemente no supermercado, aqui cresce uma fonte de longo prazo. Abacates anões são autopolinizáveis, o que significa que uma única árvore é suficiente. E como ela está em vaso, pode ser protegida ou levada para dentro de casa em caso de quedas de temperatura. Mais de 20 anos de vida útil não são incomuns. Se somarmos o rendimento ao longo desse tempo, surge um valor que vai muito além do preço da fruta. É um investimento que compensa ano após ano. Top 3. Morangos em container. Estritamente falando, morangos não são árvores, mas no cultivo em containers, eles estão entre as plantas frutíferas mais produtivas de todas. É por isso que ocupam este lugar. Variedades de morango de frutificação contínua muitas vezes começam a produzir frutos poucos meses após o plantio e fornecem rendimento contínuo da primavera ao outono. Em um único vaso com 6 a 8 plantas, são produzidas bagas frescas diariamente ao longo da estação. A necessidade de espaço é mínima, o benefício é enorme. Enquanto os morangos comerciais são caros e frequentemente colhidos verdes, os morangos em container amadurecem diretamente na planta. O resultado é um sabor que dificilmente se compara ao produto comprado. O container também oferece uma vantagem clara: controle total sobre água, nutrientes e localização. Se necessário, as plantas podem ser facilmente movidas, elevadas ou protegidas do clima.
O sistema é particularmente eficaz devido à reprodução natural. Estolões das plantas mais vigorosas substituem as mais antigas, criando um ciclo quase autossustentável. Seja em vasos, cestas suspensas ou torres verticais, os morangos aproveitam cada centímetro de espaço. Eles demonstram de forma impressionante o quanto é possível produzir, mesmo no menor espaço, se as plantas certas forem escolhidas. Top 4. Maçã colunar. Columnar Apple. As maçãs colunares parecem quase irreais, pois crescem quase verticalmente para cima e ocupam muito pouco espaço lateralmente. É exatamente essa característica que as torna ideais para o cultivo em vasos. Com uma altura de cerca de 8 a 10 metros, mas apenas cerca de 60 centímetros de largura, elas cabem até em pequenas varandas ou terraços. Variedades como North Pole ou Golden Sentinel são conhecidas por produzirem frutos confiáveis em vasos. Apesar de sua forma estreita, as maçãs colunares produzem maçãs suculentas e completas. Uma única árvore fornece cerca de 15 a 25 frutos por estação. A grande vantagem, no entanto, não está apenas na produção, mas também na capacidade de armazenamento. As maçãs podem ser guardadas por meses, o que estende o benefício muito além da época da colheita. Assim, uma pequena árvore em vaso se torna um suprimento de longo prazo. Em contêineres, as maçãs colunares também são mais fáceis de cuidar. Pragas podem ser detectadas mais rapidamente, doenças contidas precocemente e a árvore inteira permanece acessível a qualquer momento. Em comparação com grandes macieiras no jardim, aqui surge um sistema controlável e claro que mostra quão eficiente a produção de frutas pode ser em espaços apertados, sem comprometer a qualidade ou o sabor. Top 5. Cerejas anãs. Em vaso, cerejas anãs são uma das opções mais subestimadas para o cultivo em contêineres. Variedades como Romeo ou Juliet foram desenvolvidas especificamente para frutificar de forma confiável, mesmo em espaços limitados. Enquanto as cerejas doces são frequentemente delicadas, essas variedades são consideradas robustas e com rendimento garantido. Em um vaso, elas podem produzir entre 10 e 15 quilos de frutos por estação, uma quantidade que surpreenderia muitos. A maior vantagem das cerejas em vaso está na proteção contra pássaros. Enquanto as cerejeiras autônomas são frequentemente devoradas, uma árvore em vaso pode ser protegida com uma rede em poucos minutos. Este passo simples muitas vezes decide se a colheita será bem-sucedida ou perdida. Ao mesmo tempo, a árvore permanece compacta e facilmente acessível, mas as cerejas anãs não impressionam apenas pelo seu rendimento. Já na primavera, elas são um espetáculo, quando se apresentam em densas nuvens de flores brancas e rosadas. Mesmo antes de os primeiros frutos amadurecerem, elas oferecem um valor estético. Assim, combinam beleza decorativa com uso prático e mostram que uma árvore frutífera em vaso pode ser não apenas funcional, mas também artisticamente valiosa. Top 6. Pêssego anão em vaso. Pêssegos em vaso parecem irrealistas à primeira vista, mas é exatamente aqui que variedades anãs como Bonanza ou Eldorado mostram toda a sua força. Essas árvores foram desenvolvidas especificamente para o cultivo em contêineres e permanecem compactas, geralmente com 5 a 6 metros de altura. Apesar de seu tamanho, elas produzem pêssegos suculentos e completos, cujo sabor é significativamente mais intenso do que o produto comprado. A vantagem decisiva está no controle. No vaso, os pêssegos podem ser protegidos de geadas tardias, colocados estrategicamente em locais ensolarados e, se necessário, simplesmente cobertos ou movidos. A proteção contra pragas também se torna muito mais fácil, pois a árvore inteira permanece acessível. Um único pêssego anão pode produzir entre 20 e 40 frutos por estação, o que representa um rendimento surpreendentemente alto. Um ponto importante é o desbaste. Se muitos frutos pequenos se formarem,
cerca de metade deve ser removida. Dessa forma, a árvore concentra sua energia nos pêssegos restantes, que se tornam maiores, mais doces e mais aromáticos. O que inicialmente parece contraditório é a chave para a qualidade e a saúde da árvore. Assim, uma pequena árvore em vaso se torna uma fonte confiável de pêssegos verdadeiros e totalmente maduros. Top 7. Limoeiro em vaso. Limão Mayer. O limoeiro em vaso é para muitos a porta de entrada para o cultivo de frutas em pequenos espaços, mas o limão Mayer eleva esse conceito a outro nível. Ele é naturalmente semi-anão e, acima de tudo, produz frutos continuamente. Isso significa que flores, frutos jovens e limões maduros podem estar presentes simultaneamente na mesma planta. Uma única árvore bem estabelecida fornece entre 50 e 100 limões por ano. No vaso, uma vantagem decisiva se manifesta: controle total. Temperatura, localização, solo e nutrientes podem ser controlados com precisão. Se ficar muito frio, a árvore simplesmente vai para uma janela ensolarada. Se surgirem pragas, afeta apenas uma planta, não o jardim inteiro. Problemas de solo também podem ser facilmente evitados no vaso, pois a mistura adequada é escolhida desde o início. Ao contrário de muitas suposições, não é necessário um fertilizante especial caro. Um fertilizante orgânico equilibrado é suficiente para manter a árvore saudável e produtiva. Quando as flores aparecem, seu perfume enche o terraço ou a varanda com um intenso aroma cítrico. E, o mais tardar, com o primeiro copo de limonada caseira, fica claro por que essa árvore merece seu lugar fixo na lista. Essas 7 plantas frutíferas mostram que mesmo o menor espaço tem um enorme potencial. Uma varanda ou um terraço podem render mais do que muitos esperam. Se este conhecimento te ajudou, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e continue acompanhando. Porque o melhor muitas vezes vem do menor vaso.